Estamos aqui, mais uma vez, virtualmente, nos dirigindo a vocês, amigos de coração, de doutrina e, por que não dizer também, de comunhão com o Evangelho de Jesus. O nosso tema de hoje é preces pagas. E o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador vai nos trazer essa lição por meio do título Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Nós vamos adentrar também em questões do Livro dos Espíritos, depois na história de André Luiz de Nosso Lar e com o encerramento do nosso encontro. Nesse capítulo 26, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, o codificador destaca a passagem de Lucas, no capítulo 20, 45, de Marcos 12, 38 e de Mateus 23, 14. Diz assim: restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Mateus capítulo 10, versículo 8. A outra passagem. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que, a pretexto de extensas preces, devoram a casa das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Jesus, então, está nos deixando um preceito, um princípio bastante claro, bastante profundo para nossas reflexões e para nossas práticas também. De que aquilo que é nos dado pela criação do Pai Todo-Poderoso, de Deus, nós devemos não lançar mão da cobrança. É o lado evolutivo de que todos nós, espíritos, criaturas de Deus, deveremos carregar como princípio. O nosso trabalho, e aí o mundo de César, e que nos confere muitas titularizações, nos confere os seus diplomas. Nós estamos, pelo trabalho da divina reencarnação agora, nesse corpo de carne, nós estamos cumprindo essa passagem da nossa evolução com esse profissionalismo. Mas além disso, além dessa formação nossa encarnada, o Espírito vem com dons. O Espírito vem, sim, com desígnios de Deus para cumprir a sua caminhada. Digamos que, subindo essa escada da evolução, fazendo uma figuração, a gente está subindo ela sempre a par. Ora, subimos pelas nossas práticas profissionais, que devem ser dentro da ética, da honestidade, a nossa vida particular, quando falamos não somente profissional, se enquadra as profissões, queremos dizer também a vida particular, todas as nossas atitudes, que há entre nós, sabemos, né? Profissões, entre aspas, que não são reconhecidas, mas fazem parte do trabalho, sim, do espírito encarnado. E a outra
é essa evolução moral. O preceito de Jesus é muito claro. Kardec vai comentar então no capítulo 26, item 4. Disse também Jesus: não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas que, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, isto é, abocanham as fortunas. A prece é ato de caridade, é um arroubo do coração. Cobrar alguém que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula cujo cumprimento se proporciona à soma que custe. Ora, de uma, de duas. Deus o mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras. Se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucos ou quase nenhumas? Por que aquele que não pode pagar? É falta de caridade? Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso. Por que então cobrá-las? É prevaricação. Então o codificador, no seu comentário, também vai corroborar, né, com o Cristo, estendendo o entendimento, inclusive com a quantidade de palavras. O princípio nobre contido aqui. A prece é ato de caridade, é um arroubo do coração. Se ela for estabelecido a ela algum preço, de algum modo, aonde que estaria mesmo o ato da caridade? Aquele despreendimento. Então, é fundamental que a prece seja, sim, esse arroubo do coração que o codificador nos traz aqui. Ele continua fazendo outra reflexão para entendermos de que prece paga não teria o valor que tem essa do arroubo do coração, caridosa, desprendida, sem preço algum. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos. Lindo, poéticos dizeres do codificador. Todos. Então estamos sendo iluminados por Deus, seus prepostos, Jesus, o nosso governador, a sermos essa luz que pode sim, na sua maneira, independente da profissão, do grau de instrução que tenha, lançar mão desse instrumento divino para nós caminharmos a evolução, que é a prece. Todos. Jesus está dizendo da simplicidade. Jesus está falando da quantidade de palavras. O nosso querido codificador nos leva à reflexão do pagamento pelas preces, nos leva à reflexão pelas quantidades de palavras e é conclusivo de que a prece seja, então, a mais simples possível, até que seja com poucas palavras, mas o importante é o lado caridoso, o lado do amor que nós emitimos de coração. A questão 663 do Livro dos Espíritos é interessante. Ela vai falar sobre a prece. A resposta dos espíritos é sobre a prece, né?
Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? 663 é a questão. Que pergunta profunda, inclusive dentro do nosso tema, que são preces pagas. Será que eu posso aliviar as coisas orando? Vamos ver o que os Espíritos nos dizem. As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm que ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos e, dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rude elas vos parecem. Temos dito que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Então os Espíritos estão nos ensinando aqui que nós podemos orar pedindo, né, pelas nossas curas, pelas curas dos outros. Mas eles esclarecem: as vossas provas estão na mão de Deus. Algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Então tem algumas coisas que a doutrina vai nos ensinar de que são aquelas situações, as vicissitudes, a palavra que a espiritualidade usa, e o codificador coloca tantas coisas, tantas vezes, né, na codificação, que nós temos que passar. É o fatalismo, né? O fatalismo divino, não aquele fez, vai pagar na mesma moeda. Questão 764, né, do Livro dos Espíritos, que explica a lei de Talião. Ela é cumprida, e aí os Espíritos vão trazer assim, muito bonita a passagem, poeticamente, dizendo que Jesus ensinou, né, pelo amor ao próximo, inclusive. Então é o resgate divino que nós fazemos das nossas faltas. Esse é o fatalismo, e não aquele violento cobrador, né, sem perdão. Muito bem. A questão adiante do Livro dos Espíritos é a 666. Pode-se orar aos espíritos? É a pergunta do codificador. Dentro dessas preces do nosso tema de hoje, preces pagas, nós podemos orar aos espíritos? Pode-se orar aos bons espíritos como os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que tenham alcançado e dimana sempre ao Senhor, dimana sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que lhes dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. Queridos irmãos, que pergunta. 666, que até alguns atribuem lá o número da besta, né, pela Bíblia, fazendo toda uma encenação, diga-se as obras e filmes sobre esse número. Podemos dizer aqui dentro da nossa doutrina que é esclarecedor e que essa pergunta vai nos dar ideia. Vamos dizer assim, quem é o Senhor da oração? Quem atingimos quando oramos? A pergunta de Kardec é: pode-se orar aos espíritos? A resposta é sim, os mensageiros de Deus, está dito aqui. Preces que se lhes dirigem só são eficazes se bem feitas, bem aceitas por Deus. Então nós podemos orar para algum espírito, mas
tudo vai emanar do Pai Criador. Que questão esclarecedora. Deus reservou para ele, embora tendo todos os seus prepostos e trabalhadores, mas a demanda é atendida diretamente pelo Senhor. Então, todas as nossas preces são, de alguma forma, né, que a gente não sabe como as fórmulas, mas são sim chegadas a Deus. E Deus pode tudo. Deus vai atender essa nossa oração sincera quando ela não é frívola, paga, né? Quando ela é o arroubo do coração, como diz o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Orientação muito boa dos Espíritos, né? Seguindo, questão 997. Vê-se espíritos de notória inferioridade acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces, que por eles se fazem. Como se explica que outros espíritos, que devéramos supor mais esclarecidos, revelem um endurecimento e um cinismo, dos quais coisa alguma consegue triunfar? A prece, respondem os espíritos, só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Com relação aos que, impelidos pelo orgulho, se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvarios, chegando mesmo a exagerá-los, como fazem alguns desgraçados espíritos, a prece nada pode e nada poderá, senão no dia em que um clarão de arrependimento se produza sobre eles. Então aqui nós vamos ter que destacar, né, a passagem do livro Nosso Lar, para nós historiarmos aqui o que é dito na questão 997, quando vai falar que a prece vai ter a sua eficácia, ela atinge, só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. A gente fica perguntando, mas como que talvez possa acontecer isso? André Luiz vai contar a sua história no livro Nosso Lar. O capítulo é o 2, o capítulo se chama Clarencio, né? Que vai resgatar, o ministro que vai resgatar André Luiz lá no Vale da Lama, né? André Luiz está dizendo assim nesse capítulo, em relação à questão 997. André Luiz vai dizer assim: muita vez suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Não raro era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando, quais feras insaciáveis. Eram quadros de estarrecer, acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Eu, que detestara as religiões do mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora, tornando-se imprescindível confessar a falência do amor próprio, a que me consagrara orgulhoso. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza que me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa, diz André? Quantas horas consagrei a súplica, as mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas
me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. O efeito da prece, que não pode ser paga então, né? Ninguém tem o direito de cobrança. Historiada por André Luiz, quando ele vai lembrar, e nós sabemos pela história do livro que isso dura 8 anos, a desdita daquele espírito que não tinha acreditado, né, nesse autor da vida, e que todas essas passagens dolorosas lá pelo umbral vão um dia despertar nele a necessidade dele se dirigir a esse autor da vida. Ele vai de coração pedir a prece. O capítulo continua, vai ter o resgate de Clarencio para com André, e aí ele faz a caminhada lá pela colônia Nosso Lar. Para encerrar, trago aqui para vocês mensagem que não tem autor, o autor, melhor dizendo, o autor é desconhecido, mas ela anda pelas redes sociais. E é dentro desse vivenciar a prece. Não só decorada, não deve jamais ser paga dentro do nosso tema, como Jesus, Kardec, a doutrina, André traz a experiência e tantos outros vão nos dizer, né? Ato do coração. A mensagem diz assim: se alguém te procurar com frio, é porque você tem o cobertor. Com alegria, é porque você tem o sorriso. Se alguém te procurar com lágrimas, é porque você tem o lenço. Com versos, é porque você tem a música. Com dor, é porque você tem a cura. Se alguém te procurar com fome, é porque você tem o alimento. Com beijos, é porque você tem o mel. Com dúvidas, é porque você tem a fé. Se alguém te procurar com desânimo, é porque você tem estímulo. Com fantasias, é porque você tem a realidade. Com desespero, é porque você tem a serenidade. Com entusiasmo, é porque você tem o brilho. Se alguém te procurar com segredos, é porque você tem cumplicidade. Com tumulto, é porque você tem a calma. Com confiança, é porque você tem a força. Com medo, é porque você tem o amor. Ninguém chega até você por acaso. Saiba que você pode até não ser ninguém para este mundo, mas pode ser o mundo para alguém. Ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro. Um abraço no coração de todos, ainda mais nesse momento de crise que nos comunga, nos convida, Jesus, a orarmos pelos outros. Até mais.